Eu estou meditando na palavra de Deus que fala sobre a necessidade da gente orar sem cessar e reconhecer nessas ocasiões que Jesus ele coloca no coração da gente um sentimento de gratidão por todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Do nada você fala assim, mas por que fulano é tão injustiçado e por que fulano é tão beneficiado, né? Aí você vai na palavra de Deus, aí você vai falar assim, caramba, mas como é que é isso? Rebeca gerou no ventre duas crianças, e por que Abraão se afeiçoou mais a Esaú e por que Rebeca se afeiçoou mais a Jacó, né? Aí você vai no calendário, aí você fala assim, que Sumério, aí você começa a buscar, esmiuçar, né? Mas por que tem tanto calendário? Tem o calendário egípcio, tem o calendário chinês. Aí os arqueólogos, eles vão esmiuçando coisas. Aí essas profundezas de rara beleza de você saber que existem homens tão abnegados e tão criteriosos. A palavra de Deus fala do governo de todas as coisas, né? Que é Jeová, né? Jeová, e que em Cristo nós entendemos que Jeová é Deus, né? Mas aprove a Ele nos dar o melhor dele, né? Quando você olha para o sol, aí você imagina o quarto dia da criação, né? Aí você imagina o quinto dia da criação, o sexto dia ele descansou, né? Aí a palavra descanso é tão linda, né? Descansa-te, aquieta-te, eu estou no controle, está no Salmo, né? Aí o Espírito Santo de Deus me incomoda e eu falo assim, que justiça. E às vezes eu lembro da minha mãe que ela não conseguia ficar na cama, né? Ela levantava 4 horas, tinha o seu devocional do jeito dela lá, eu respeito, né? Mas, e da mesma forma meu pai, que foi um estudioso da escritura, estudou no colégio em Januária, colégio São João, e ele tinha também referenciais muito fortes, ele falava com grandiosidade dos seus avós, do velho Cassiano, né, que nasceu lá, Juazeiro, lá Petrolina, a minha avó. E naquela época você tinha que casar na mesma tribo, né? Então você casava na mesma tribo. Meu pai, né? O pai dele nasceu em São Francisco, a mãe dele nasceu em Juazeiro, meu pai nasceu em Januária com o irmão dele. Então é uma família peregrina, né? E meu pai, certa vez, ele alimentou um sonho, né? Isso ele falou comigo em muitas ocasiões, que o pai dele apostava todas as fichas nele, né? Todas as fichas, ele era o primogênito e lógico que a mãe, ela também, de uma forma ou de outra, ela gostava do meu pai, mas ela tinha um mimo pelo caçula, né? Mas os dois eram unha e carne, né? E eu lembro que eu fui em São Francisco, pela primeira vez em 73, meu avô tinha acabado de falecer e eu fui tão recebido, tão bem recebido. Aí o irmão caçula do meu pai, o maior carinho comigo, né? Fez pão de queijo para mim. Aí tinha um casal tão lindo, tão bonito, e esse casal eram primos, né?
e tão amorosos. E aquela cumplicidade, um nasceu para o outro, né? Você via no olhar, no brilho do olhar do Heráclito, enquanto ele olhava para a Palmira, né? E eu ficava pensando nisso, falei, sim, é por aí, a vida da gente, ela passa por esse processo gostoso de você reconhecer a divindade em cada passo que você dá. E o irmão da minha avó, ele chamava Luiz Carlos Cunha, e ele era muito discriminado, porque ele era batista, né? E ele foi excomungado, né? E, então, essa palavra excomungado para aquela época era muito triste, né? Você era excomungado se você fosse da igreja do imperador, né? E então eu fico olhando o calendário, né? Os calendários. Tem o calendário juliano, tem o calendário gregoriano, tem o calendário de César Augusto, e está escrito, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí eu fico pensando por que Jesus, né, falou isso, né? E Jesus, ele nos coloca numa posição de vanguarda, né? Quando você entende o mistério da fé eficaz e você reconhece a divindade do príncipe da paz, aí você lembra de Jonas, né? Aí lançaram sorte, cara, sobre Jonas. Aí Jonas falou, eu sou hebreu, né? Eu creio num Deus único e verdadeiro. E aqueles povos, eles eram pagãos, então cada um tinha uma divindade, né? E isso, de uma forma assim, bem sutil, foi passando pelas gerações, né? Aí quando você olha hoje o mundo, né? Aí você vai ver que o calendário chinês, esse calendário gregoriano, né, que tem a ver com já com os papas, e aí você fala assim, caramba, mas todo esse poder na mão de um homem só, né? Aí você vai ler a biografia dos imperadores, né, aqui no Brasil. Aí você vê recentemente, né, o Silvio Santos dando uma aula sobre o Isaac, né, Abravanel, que financiou Américo Vespúcio, né? E Américo Vespúcio me faz lembrar também da Belo Horizonte, lá do início de tudo, né? Porque antes de Belo Horizonte existir, meus avós já existiam, né? Um nasceu em 1893, mais ou menos na época do barão lá de Drummond, né? Que inventou o jogo do bicho lá no Rio, né? Em Vila Isabel. E esse jogo do bicho, ele ganhou uma proporção gigantesca, né? Eu acho que quem ganhou primeiro foi o avestruz. Eu não entendo nada de bicho. Eu tenho uns primos, amigos que são apaixonados por jogo de bicho, né? É o tal de fazer uma fezinha, né? Mas eu confesso que eu não entendo. E às vezes a minha mãe, ela tinha esse hábito, né? Porque essa é uma herança que ela herdou da época imperial. E minha mãe nasceu numa data muito emblemática, em 1930, né? Então, ela tem uma vaga lembrança, né? Ali começavam as Olimpíadas, né? A Celeste Olímpica ganhou a Olimpíada de 28, depois ganhou o Mundial de 30, depois ganhou o Mundial de 50, e ela nasceu e cresceu e casou, né, em 1950. Aí, né, a região do Gigante do Horto, e ela viveu aquele espetáculo glorioso de conhecer aquele decacampeão, o América, né? O América era um fenômeno, né? Ganhou 10 títulos consecutivos, de 1916 a 1925, né? Depois o América tinha o estádio onde atual Mercado Central, em 1929. E meu avô, ele gostava de ir para o mercado, porque morava muito próximo, né? Aliás, tudo era muito próximo, né? Porque Belo Horizonte é dentro da Contorno. Fora da Contorno não havia nada, nem luz elétrica havia, né? E o tempo foi passando, né? Meu avô tinha uma lenharia na Tocantins, 308, e aí surgiu o fenômeno
da rádio, né, as rádios, os auditórios. Aí o Moacir Franco fala com muita propriedade dessa época da guerra. Ele já era garoto, né, ele é de 36. Eu tenho um padrinho que fez questão de... um dos filhos dele nasceu lá em Tuiutaba, terra do Moacir Franco. E ele era muito devoto de São João Bosco, né? São João Bosco, ele previu, né, que no Brasil, no Planalto Central, ia surgir, né, uma cidade que, na verdade, é Brasília. Aí essas coisas falam muito no meu coração, mas o que é determinante nessa hora é lembrar desse garoto, né, de Seu Lopes. Ontem eu estava conversando com ele e a turma brincando que ele é gato, né, porque naquela época a criança nascia e só depois, lá, 3, 4 meses depois, que ela era registrada. E são coisas, particularidade de cada um, né? E então ele nasceu no dia 25 de julho, mas foi registrado só dia 3 de setembro. E eu cometia uma gafe, um mico muito grande, porque eu tinha o hábito de ler os jornais e revistas, e eu sempre fazia homenagens para os aniversariantes. Tanto é que eu criei o Clube dos 70, né? Porque quando a pessoa fazia 70 anos, eu olhava o calendário, e isso aconteceu com Cláudio Fontana, e ele compôs aquela canção, O Homem de Nazaré, lá na praia de Botafogo. É uma história linda, né? Um garoto que sai lá de São Luís do Maranhão, e cheio de fé, cheio de sonho, né? Cheio de poesia. Aí ele vai no Silvio Santos, conhece a assistente de palco do Silvio Santos, né? Que é do dia 25 de julho. E isso fala muito ao meu coração. Eu sempre fui muito antenado com a leitura bíblica, e paralela à leitura bíblica eu gosto de ler sobre a arte, sobre as civilizações, sobre a cultura, sobre essas firulas jurídicas, né, da lei. E Cristo tem colocado dentro do meu coração a necessidade de orar mais e interceder mais, porque eu sempre gostei de oração, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia desde 6 anos, né? Desde que eu me entendo por gente, eu leio a Bíblia. E eu tinha muita vontade de estudar o grego, o hebraico,